Vamos começar falando dessas mudanças que ocorreram ao longo do tempo, com o advento das tecnologias cada vez mais modernas, né? Na opinião da senhora, essas mudanças são positivas? Eu, particularmente, eu sou uma entusiasta do desenvolvimento das novas tecnologias de informação, especialmente da internet, que revolucionou o mundo, a nossa maneira de pensar, de agir, de trabalhar, de interagir, e possibilitou com que a gente entrasse em contato instantâneo e direto com todas as pessoas do mundo, que a gente recebesse também informações, né, em tempo real. Não há como dizer que esse desenvolvimento não seja positivo, mas ele não foi só positivo. Junto com ele veio também o desenvolvimento, vamos dizer assim, do lado negativo da internet, a criação, o nascimento de novos crimes, o delineamento de uma nova criminalidade, a potencialização de crimes já existentes, e são assuntos realmente com os quais a gente deve se preocupar. Essa tecnologia se desenvolveu em descompasso com o direito? Sim, a gente tem uma estrutura muito antiga no direito penal e processual penal. Nossos códigos são de 1940 e 1941. Isso já é um dado que reflete que a gente tem um arcabouço ainda bem antigo e não preparado para lidar com esse desenvolvimento de tecnologias. E, além disso, é uma circunstância normal que o direito, ele acompanha o fato, ele nunca vem antes do fato. É necessário que a gente tenha primeiro o fato para que depois a gente tenha a condição de regulamentá-lo. Até aí, estamos dentro do campo da normalidade. O grande diferencial hoje em dia é que as tecnologias se desenvolvem muito rapidamente. Então, a gente não tem condições de acompanhar num tempo minimamente razoável o desenvolvimento da tecnologia. Os nossos processos legislativos são muito lentos. E quando, finalmente, por exemplo, o Código de Processo Penal e o Código Penal, já existe um projeto de modificação de ambos, que os dois projetos já têm mais ou menos 8, 9 anos que estão em tramitação. Então, toda vez que a gente consegue aprovar um projeto de lei importante, a gente já está em descompasso com a situação atual daquela promulgação. Isso é um problema muito sério. E aí, quais seriam os desafios para que o direito ande em pé de igualdade quando o assunto é crime cibernético? Bom, primeiramente, a questão da lentidão do processo legislativo, que é uma questão delicada. Eu não sei se ela teria assim, uma solução, é o nosso sistema. Mas também a gente tem que começar a trabalhar numa legislação que não seja muito detalhada, de forma que ela não prenda muito ali na aplicação do direito, e também não seja muito vaga, de forma a não deixar muitas lacunas também, e mudar um pouco a mentalidade dos intérpretes e dos operadores do direito, de forma que eles tenham uma maneira mais flexibilizada de aplicação da legislação penal no que diz respeito aos crimes cibernéticos, mas sem o afastamento das garantias constitucionais. Eu acho que o principal desafio é esse, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de interpretação e um aperfeiçoamento dos operadores do direito. No Brasil, quais são as leis que tipificam o crime cibernético? Bom, no Brasil, o nosso Código Penal já foi mudado várias vezes de forma a abrigar alguns tipos penais que lidam com essa figura de crimes cibernéticos. É necessário um esclarecimento, primeiramente. A gente tem os crimes cibernéticos próprios, que são os que nasceram com o desenvolvimento da tecnologia. São aqueles que protegem o bem jurídico, segurança da rede, integridade da rede, sistemas, programas, computadores. Eles realmente vieram com o desenvolvimento das tecnologias. Mas a gente também tem os crimes cibernéticos impróprios, que vêm daquela criminalidade tradicional que acabou migrando para a rede. Por exemplo, qualquer crime tradicional, na verdade, hoje em dia pode ser cometido através da internet. Isso não são crimes cibernéticos. Com relação aos crimes cibernéticos propriamente ditos, nós temos algumas figuras já no nosso Código Penal. Por exemplo, o artigo 314-A do Código Penal, que tipifica a invasão a dispositivos informáticos conectados ou não à rede. A gente tem a inserção de dados falsos também em sistemas de computador,
a mudança, alteração de programas de computador sem autorização, por exemplo, de superiores hierárquicos no serviço público. Ou seja, a gente já tem uma série de crimes dentro do nosso próprio Código Penal que seriam crimes cibernéticos propriamente ditos. Mas nós temos também na legislação esparsa alguns crimes que se qualificariam também como cibernéticos. Por exemplo, a legislação eleitoral, ela tipifica ou criminaliza a tentativa de se fraudar o sistema eletrônico de votação, seja a contagem de votos ou o resultado final. A legislação tributária também, ela cria um crime, a Lei 8.137, de divulgação ou utilização de um sistema que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária criar uma contabilidade paralela que não seja aquela mesma contabilidade que é apresentada, por exemplo, ao fisco. Então, a gente tem uma série de legislações esparsas que prevêem crimes cibernéticos além do Código Penal.